Não, sempre foi de boa. Conheça as medidas de segurança do processo eleitoral adotadas para garantir a nossa democracia. Faça parte você também da Turma da Democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Agora você também pode acessar o conteúdo da Rede Mundial pela internet. Acompanhe nossa programação ao vivo nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. No Facebook, curta nossa página www.facebook.com/Rede Mundial Oficial. Siga-nos também no Instagram, @Rede Mundial Oficial. Nós temos mais uma grande novidade para você. Chegou o aplicativo da Rede Mundial, pelo celular ou tablet. Conteúdo amplo e de fácil acesso na palma da sua mão. Disponível para download nas principais plataformas, iOS e Android. Rede Mundial, cada vez mais próxima de você. Na escola, a gente aprende a ler, escrever, a se preparar para o futuro e também a respeitar e cuidar da escola. Afinal, ela é de todos nós. Pensando nisso, o MEC criou um aplicativo para você saber como andam as escolas públicas. É o app Clique Escola. Dá para consultar quanto cada escola recebeu, qual o seu IDEB, outros dados educacionais e cursos de formação. Saiba como baixar o app Clique Escola em mec.gov.br. Homem de 33 anos de São Paulo é o mais jovem a morrer pelo coronavírus no Brasil. E devido a risco de escassez de leitos, estádios estão sendo transformados em hospitais no país. A Olimpíada de Tóquio é adiada para 2021, depois de pedido do primeiro-ministro do Japão. E na tentativa de conter a pandemia, capitais de vários estados fecham comércio para reduzir o risco de contágio. É agora no Mundial News. Olá, uma boa noite para você. Um homem de 33 anos que morreu em São Paulo em razão do novo coronavírus se tornou a vítima mais jovem da pandemia no Brasil. Ele apresentava comorbidade, ou seja, tinha uma doença prévia, isso segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde. Não foi informada a comorbidade que ele possuía, mas essa condição coloca o paciente em grupo de risco, mesmo ele sendo jovem, pois nessa faixa etária a doença normalmente não apresenta grande ameaça. O Brasil tem hoje cerca de 2.000 casos confirmados da doença e aproximadamente 40 mortes. E a Rede Mundial também entrou no sistema de revezamento entre os funcionários para evitar aglomerações e garantir a segurança de todos. Por isso, agora também faremos contato com os nossos jornalistas que trabalham de casa. Não paramos, a notícia não para, mas eles estão apurando as informações para que possamos repassar a você, nosso telespectador, através de um trabalho conjunto, mas remoto, sem contato físico. O nosso primeiro contato hoje será com o jornalista Ricardo Vieira, que fala sobre o decreto de quarentena obrigatório no comércio. Governos de vários estados já anunciaram esta medida para evitar aglomerações. Uma boa noite para você, Ricardo. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos.
E olha, como noticiamos ontem aqui no Mundial News, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele decretou aí o fechamento obrigatório do comércio na cidade. Portanto, hoje as portas amanheceram fechadas na capital fluminense, com exceções, é claro, para as farmácias, supermercados e hortifrutis. Aliás, esses têm uma recomendação, inclusive, para ampliar o horário de atendimento, que pode aí até ser por 24 horas. Padarias, pet shops, postos de combustíveis podem permanecer abertos, mas com as lojas de conveniência fechados. Bares, restaurantes podem fazer entregas apenas a domicílios. Essas medidas são por tempo indeterminado e, por enquanto, não há medidas restritivas para os setores de serviços como consultórios, escritórios e a indústria, Thaís. Em São Paulo, a determinação segue a linha da cidade do Rio de Janeiro, como havíamos noticiado também ontem aqui no Mundial News. O comércio lá em Maceió e lá em Alagoas fechou na sexta-feira por um período de 10 dias, Thaís. E em todo o estado do Amapá, apenas os segmentos de extrema necessidade estão autorizados a funcionar. No Amazonas, está suspenso pelo prazo de 15 dias o atendimento ao público geral de todos os restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação, assim como tem sido feito em São Paulo, Rio de Janeiro, no Paraná e em outros estados também. O prefeito de Salvador, na Bahia, anunciou ontem também a suspensão do funcionamento de bares e restaurantes na capital baiana. Então, o comércio está sendo muito atingido, né, com essa pandemia do coronavírus. E para a gente ter uma ideia, Thaís, do quanto isso causa financeiramente, né? A gente quer que todos tenham saúde, é necessário a gente ficar recluso, assim como eu estou recluso em casa, a gente está revezando, né? Para que a gente possa impedir que o vírus se propague, né? A Associação Comercial de São Paulo fez um levantamento. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, o prejuízo para São Paulo com o comércio fechado pode chegar a R$1 milhão por dia. É com você, Thaís. Ok, obrigada pelas informações. E o governador de São Paulo, João Dória, anunciou a criação de uma rede para testes de coronavírus com capacidade para realizar 2.000 exames por dia. Segundo o governador, a rede será composta por 17 laboratórios ligados à USP, com o apoio do Instituto Butantan. Na mesma ocasião, Dória informou que testou negativo para o novo coronavírus. Ele agradeceu as mensagens de carinho e apoio e diz que segue torcendo pela recuperação de David Upp. O chefe do Centro de Contingenciamento do Coronavírus está com a doença e o resultado do teste foi divulgado ontem. E olha só, hospitais estão lotados em boa parte do país para atender pacientes testados positivos de coronavírus ou então casos suspeitos mais graves. Se a estimativa do Ministério da Saúde de casos confirmados no país se confirmar, pode faltar leitos para atender os pacientes. Por isso, os governos de vários estados já estão se articulando e buscando opções alternativas para improvisar hospitais no país. Vários estádios, por exemplo, já estão se preparando para receber futuros pacientes. Em virtude da facilidade de transmissão do Covid-19, hospitais e alas hospitalares estão sendo destinados ao atendimento exclusivo dos pacientes. O prefeito da cidade de São Paulo falou sobre a quantidade de leitos que vão ser disponibilizados também neste estádio. Esse trabalho conjunto da prefeitura com a concessionária do Pacaembu para construir esses 200 leitos aqui nesse espaço, importante para poder enfrentar essa pandemia do coronavírus, ter esses leitos aqui ampliando a oferta de leitos na cidade de São Paulo e fazendo bom atendimento. No Ceará, em Fortaleza, o estádio Presidente Vargas também será transformado em um hospital para atender a demanda dos pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. E a gente vai montar, como eu disse, uma estrutura temporária hospitalar de 204 leitos. Nós teremos aí 17 enfermarias com 12 leitos. A gente vai também utilizar a estrutura dos banheiros e vestiários
lá do próprio estádio, do PV, para fazer a higienização de todos os profissionais. E teremos containers separados para fazer toda a paramentação, a vestimenta, os cuidados que são bem específicos para o uso dos equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde. Estádios e arenas de 12 dos 27 estados brasileiros e também do Distrito Federal podem ser utilizados pelo governo. Os atendimentos nestes locais serão inteiramente destinados aos infectados pelo novo coronavírus, com triagem, tratamento e internamento. E no próximo bloco você vai ver que a Olimpíada de Tóquio foi adiada para 2021 depois de um pedido do primeiro-ministro do Japão. Os detalhes daqui a pouquinho. Você conhece o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus? Se o seu smartphone ou tablet possui sistema Android ou iOS, agora você pode acompanhar tudo o que acontece em nosso ministério. É fácil ficar por dentro de todo o conteúdo da Igreja Mundial, de uma maneira rápida e simples. Você quer informação? Basta acessar em tempo real, em qualquer hora e lugar, toda a programação da TV e rádio da Igreja Mundial do Poder de Deus. Com apenas um toque, você se entretém com os melhores louvores. Pode ver fotos, acompanhar testemunhos e milagres emocionantes, assistir aos nossos cultos ao vivo e assim exercitar a sua fé. E tem mais, interatividade. Tem uma opção específica. Você pode deixar a sua mensagem para o apóstolo Valdemiro Santiago. Também evangelizar e ajudar quem precisa de apoio, apresentando a palavra de Deus através do nosso aplicativo, que indica os horários das reuniões e os endereços das nossas igrejas mundial mais próximas para congregar. Ainda é possível fazer de forma segura e eficaz a sua doação para o sustento deste ministério. Acionando o ícone Doações, em seguida selecione uma das opções. Entre com o seu cadastro e depois escolha a melhor forma de pagamento: boleto bancário, cartão de crédito ou depósito bancário. Escolha uma e seja um mantenedor desta obra. Viu quanta praticidade? Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus e tenha tudo isto e muito mais ao alcance das suas mãos. Estamos de volta e agora é hora de saber como está a situação do coronavírus em outros países do mundo. Na Itália já são mais de 6 mil mortes pela doença. A Itália registrou a marca de mais de 6 mil mortos pelo coronavírus. O país europeu é o com maior número de casos no velho continente e já superou as mortes registradas na China. O total de contágio também aumentou no país. Mais de 50 mil pessoas já testaram positivo para o vírus. De um dia para o outro, foram 5 mil casos confirmados, um aumento de 10% na quantidade de infectados. A França entrou hoje em estado de emergência sanitária durante 2 meses. O regime permite o confinamento e outras medidas restritivas. A violação das normas podem ser punidas com multa, que variam de 135 até 3.700 euros. Caso uma pessoa faça 4 violações em 30 dias, está prevista a pena de 6 meses de prisão. Na semana passada, o presidente Emmanuel Macron determinou que os deslocamentos devem ser reduzidos ao máximo para evitar a propagação do coronavírus. Os britânicos iniciaram hoje o período de 3 meses de isolamento. A medida foi anunciada ontem pelo primeiro-ministro Boris Johnson. O político afirmou também que, sem os esforços dos britânicos, o sistema de saúde deve entrar em colapso. A população só deve se deslocar para ir ao trabalho, caso não possa realizá-lo em casa, para comprar itens essenciais ou para atender necessidades médicas próprias. O Reino Unido já registrou mais de 300 mortes e mais de 6 mil casos confirmados de infecção pelo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que os Estados Unidos podem se tornar o novo epicentro da pandemia de coronavírus.
A declaração se deu em meio à grande aceleração de número de casos. Nas últimas 24 horas, 40% dos novos casos do Covid-19 foram registrados em território norte-americano. Mais de 43 mil pessoas já foram infectadas pelo Covid-19 e mais de 500 mortes já foram confirmadas. A Secretaria de Saúde do Havaí confirmou hoje o primeiro óbito pelo vírus. Autoridades da China anunciaram hoje que foram registradas nas últimas 24 horas 78 novos casos do coronavírus. A maioria deles foi importada do exterior, o que gera o temor de uma nova onda de infecções. Das 78 pessoas que testaram positivo para o Covid-19, 74 contraíram a doença em outros países. O país asiático já registrou mais de 80 mil casos e pouco mais de 3.200 mortes. Oficialmente, a China é o segundo país mais afetado do mundo pelo coronavírus, depois apenas da Itália. O ex-presidente da Finlândia e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Martin Ahtisaari, foi diagnosticado com um novo coronavírus. O político comandou o país entre os anos de 1994 a 2000. Em 2008, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu papel como mediador na resolução de conflitos. No sábado, a sua esposa também apresentou um resultado positivo para o vírus. Na Finlândia, mais de 700 casos já foram confirmados. A Indonésia cancelou o próximo exame nacional por medo da disseminação do coronavírus. A medida afetou ao menos 8 milhões de estudantes. O país do sul asiático já registrou mais de 700 pessoas contaminadas e mais de 50 mortes. As provas estavam marcadas para os dias 30 de março e também 20 de abril. O Ministério da Educação do país ainda não informou uma nova data para a realização dos testes. Fechando o giro mundial, as bolsas europeias fecharam em queda em meio ao avanço do número de mortes provocadas pelo coronavírus. Outro fator que contribuiu para isso foram as medidas adotadas por vários países para tentar frear a propagação da pandemia. As bolsas asiáticas tiveram baixa, com os índices acionários da China recuando ao nível mais baixo em 13 meses. Nos Estados Unidos, os índices futuros também apontaram para mais uma sessão de perdas. E ainda com notícias de outros países, mais relacionada ao esporte, depois de muita resistência, o Japão decidiu adiar as Olimpíadas que aconteceriam neste ano. A Marina Protasiewicz, também de casa, traz as informações. Boa noite, Marina. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Nós trazemos as informações do esporte de casa, em home office, cumprindo a quarentena, mas não deixamos de atualizar essas informações. E o destaque do esporte de hoje é justamente isso que você falou, Thaís, o adiamento das Olimpíadas de Tóquio de 2020. Esse adiamento já era pedido desde que o coronavírus foi decretado como uma pandemia, né? Mas a comissão organizadora, o Comitê Olímpico da organização e também o Comitê Olímpico Internacional tentaram postergar isso e tentaram fazer com que os jogos continuassem. Mas a situação acabou insustentável. Vários países estavam ameaçando retirar os seus atletas da competição caso ela acontecesse ainda neste ano. Mas o Comitê Olímpico tomou uma iniciativa e hoje pela manhã o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e também todos os responsáveis pelo Comitê Olímpico Internacional, responsável também por organizar as Olimpíadas, fizeram uma coletiva de imprensa anunciando que as Olimpíadas foram adiadas para o verão do Japão em 2021, que significa que elas devem ocorrer entre junho e julho do ano que vem. A gente tem uma outra informação para complementar esse adiamento das Olimpíadas, que é a possível mudança de regras para algumas competições que acontecem dentro das Olimpíadas, como por exemplo o futebol. A FIFA estuda alterar as regras para que os jogadores que antes tinham que ter no máximo 23 anos possam ter até 24, isso porque no ano que vem alguns jogadores já podem ter completado 24 anos e não poderiam participar da seleção
que disputa o futebol, por exemplo, nas Olimpíadas. O Brasil, só para se ter uma ideia, perderia 11 jogadores que já foram escalados, já foram selecionados pelo Tite e teriam que deixar de participar. Então pode ocorrer essa mudança e as Olimpíadas estão oficialmente adiadas para o ano que vem, metade do ano que vem, Thaís. E no próximo bloco, saiba o que muda de fato com a medida provisória que altera as regras de trabalho no país por conta da pandemia. Daqui a pouquinho. O livro Prudente Construtor é o mais recente lançamento do apóstolo Valdemiro Santiago, que vai abençoar a sua vida e da sua família. Com este livro, você vai aprender a importância de ter uma vida alicerçada na palavra de Deus. O prudente, ao edificar sua casa, cravou profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Como resultado de sua prudência, mesmo vindo a forte tempestade, a sua casa permaneceu de pé. Ser sensato, cuidadoso, prevenido, ajuizado e saber se esquivar do perigo são qualidades de uma pessoa prudente que você vai aprender a ser lendo esse livro e colocando seus ensinamentos em prática. O livro Prudente Construtor já está disponível para venda através do aplicativo da editora Gratos por Cristo. É muito fácil. Digite gratosporcristo.com.br. Você entrará no site da editora, que terá um link para baixar o aplicativo. Clicar, baixar e adquirir o seu livro Prudente Construtor, do apóstolo Valdemiro Santiago. Abençoe quem você ama e presenteie com o livro Prudente Construtor, do apóstolo Valdemiro Santiago. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta segunda-feira, no final do dia, por meio de videoconferência com os governadores dos estados do Norte e Nordeste. A ideia é traçar estratégias para enfrentar o novo coronavírus. Para que isso seja feito, foi anunciado durante a reunião reforço no Caixa de Estados e Municípios. Confira. Após se reunir por videoconferência com 16 governadores das regiões Norte e Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro anunciou medidas de socorro para estados e municípios que ultrapassam 88 bilhões de reais. O que mais imperou entre nós foram as palavras cooperação e entendimento. Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus, bem como também sabemos e temos a consciência que o efeito colateral, que pode ser o desemprego, pode ser combatido. Entre as ações está a transferência de 8 bilhões de reais do Fundo Nacional de Saúde para estados e municípios. A suspensão das dívidas dos estados com a União, que é de 12 bilhões e 600 milhões de reais, e a transferência de 16 bilhões de reais para os fundos de participação dos estados e municípios, garantindo o mesmo patamar de recursos do ano passado. O governo também vai ajudar na negociação da dívida que estados e municípios têm com bancos oficiais, de cerca de 9 bilhões e 600 milhões de reais, e vai liberar até o final de semana 200 milhões de reais para a assistência social de todos os municípios, de um total de 2 bilhões de reais que serão destinados para o setor. O governo também anunciou 40 bilhões de reais para operações de crédito. O ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, falou que a partir desta terça-feira começa a funcionar um comitê para tratar da logística e da agilidade dos processos na relação com estados e municípios. O governo também reforçou a inclusão de cerca de 1,5 milhão de novas famílias no programa Bolsa Família e destacou o apoio aos mais vulneráveis. No mês de abril, nós teremos no Bolsa Família um número que nunca existiu de 14,3
milhões de famílias no programa. O programa Bolsa Família é aquele que permite rapidamente colocar a condição de melhor enfrentamento, principalmente para os mais vulneráveis. E agora há pouco foi a vez dos governantes do Sul e Centro-Oeste participarem da videoconferência. Eles foram noticiados oficialmente sobre a liberação de verba federal para enfrentar a pandemia. E ainda na tentativa de combate à doença e as consequências dela na economia, entenda quais foram as metas anunciadas pelo governo com a medida provisória que altera regras nos contratos de trabalho enquanto durar esta epidemia toda. A medida provisória determina mudanças temporárias nos vínculos entre patrões e empregados. As alterações valem enquanto durar o estado de calamidade pública e de emergência em saúde por conta da pandemia do novo coronavírus. As mudanças nos contratos de trabalho dependem de acordo entre patrões e empregados, desde que a Constituição seja respeitada. As metas são garantir empregos e não deixar a economia do país parar por conta dos impactos da Covid-19. Como tem força de lei, a medida provisória já está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em 4 meses, senão perde a validade. Entre as regras estabelecidas, o teletrabalho poderá substituir o trabalho presencial. Feriados e férias poderão ser antecipados. Férias coletivas também podem ser estabelecidas. Banco de horas pode ser criado para futuras compensações dos empregados. Fica suspenso o recolhimento do FGTS referente aos meses de março, abril e maio. As parcelas devem ser recolhidas pelo empregador ao fundo a partir de julho, em até 6 pagamentos mensais. O abono anual, 13º salário, pago a aposentados e pensionistas do INSS, vai ser dividido em 2 parcelas, uma para abril e outra para maio, que vão ser pagas junto com os benefícios de cada mês. A nossa ótica agora, e numa fase como essa, tem que ser proteção da vida e, no segundo momento, também proteção das relações de emprego. E esse sempre é e sempre será o nosso objetivo. Este empresário de Brasília adotou o teletrabalho e adiantou férias, tudo em acordo com os colaboradores. Eu acho que esse é o mercado de serviços, né, e principalmente o de exercício físico, propicia isso. Os professores estão trabalhando, montando treinamentos, montando planilhas, montando e-books para a gente entregar as aulas online. Todos os dias há novos relatos sobre o surto de coronavírus no Brasil e no mundo. A preocupação com o vírus e a busca por informações sobre ele é cada vez maior. Se os adultos não sabem muita coisa, imagine as crianças. Mas como conversar com os menores em casa, orientando que se cuidem, mas sem criar uma situação de pânico? Confira. A rotina de todo mundo mudou desde que a Organização Mundial da Saúde decretou que o coronavírus é uma pandemia. O fechamento de escolas e centros de estudos levou as crianças e adolescentes para dentro de casa. Só que contar para as crianças o que realmente está acontecendo no mundo não é tarefa fácil. Mas os especialistas são unânimes em dizer que o principal é falar a verdade. Não adianta ficar contando historinha, ficar tentando poupar as crianças do que está acontecendo. É uma realidade. De qualquer forma, essas crianças vão ter acesso a isso tudo que está acontecendo, né? Que seja pela TV ou até mesmo pela conversa, né? Que escuta entre parentes, entre amigos, por telefone, ou vai fazer uma videochamada com o vovô, com a vovó. E a gente acaba perguntando, né? Como que você tá? Se tá tudo bem? As crianças veem que o pai e a mãe estão mais em casa, então é importante falar a verdade. De acordo com cada faixa etária, às vezes a criança é muito pequena, então que seja de uma forma mais lúdica. Mas é importante falar o que realmente a gente tem acesso. Aline é mãe de 2 meninas e diz que manter elas cientes do que está acontecendo foi a melhor escolha. Eu cheguei em casa, expliquei para elas que elas estariam um período agora sem aula. Na verdade, elas até gostaram, na verdade, porque estão em casa, elas estão na casa da minha mãe, a gente está na casa dela, porque minha mãe também é idosa, então não tem como ficar saindo nesse momento, né? Então, elas já estão há 12 dias em casa. Elas não saem nem para parquinho, nem para nada, elas têm essa noção
eu não estou tendo assim, lógico que a menor, ela fica meio agitada, quer, né, fazer alguma coisa externa, mas na verdade a gente está em casa mesmo e elas não ficam me pedindo para sair, para isso e aquilo. Elas entenderam que realmente é um momento que tem que ficar em casa e se cuidar. Neste momento, além de conversar com as crianças, esta psicóloga diz que se reaproximar da família é fundamental para manter a calma e para passar por esta fase de quarentena. Deixa o vídeo ou o joguinho para a hora que você tem que fazer coisas que o seu filho, que a sua filha não podem ajudar. Por exemplo, preciso fazer um home office. Então eu vou deixar meu filho assistindo o desenho lá, jogando o joguinho, porque realmente eu preciso de um pouco de privacidade. Agora eu vou fazer um almoço. Meu filho tem uma idadezinha lá que pode me ajudar a fazer alguma coisinha. Inclui esse filho, essa filha no teu dia a dia. A melhor coisa que a gente pode fazer por eles agora é ressignificar essa conexão, que é muito provável que lá na frente a gente sinta, eu também sou mãe, né? Por isso que eu me incluo, a gente sinta falta desse momento de poder se conectar com eles, porque depois vai voltar toda aquela rotina, né? Claro que não como antes, porque muita coisa vai mudar e esperamos que de forma positiva, não só negativa. Então que a gente possa usufruir, já que não tem muito o que fazer, vamos tirar um lado bom, vamos tirar uma oportunidade no meio dessa crise toda. Nesta quarta-feira, o dia deve seguir com muitas nuvens e chuva no decorrer do período, que devem gerar acumulados significativos e pontuais entre o recôncavo baiano e o leste do estado de Pernambuco. O dia também deve ter variações de nebulosidade e chuvas isoladas no litoral da Bahia e entre o leste da Paraíba e leste do Rio Grande do Norte. Na parte da tarde, as chuvas devem ocorrer na região norte e na faixa centro-oeste do Amazonas, Mato Grosso e Rondônia. No sul e sudeste brasileiro, o tempo permanece ensolarado e ameno. As temperaturas mínimas devem ser em torno de 15 graus em Curitiba e Belo Horizonte e 16 em São Paulo. Máximas de 27 graus no Rio de Janeiro, 30 em Palmas e 31 em Porto Alegre. E o Mundial News hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Mais notícias ao longo da nossa programação. E amanhã no Mundial News. Até. Na escola, a gente aprende a ler, escrever, a se preparar para o futuro e também a respeitar e cuidar da escola. Afinal, ela é de todos nós. Pensando nisso, o MEC criou um aplicativo para você saber como andam as escolas públicas. É o app Clique Escola. Dá para consultar quanto cada escola recebeu, qual o seu IDEB, outros dados educacionais e cursos de formação. Saiba como baixar o app Clique Escola em mec.gov.br. Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento.
quero ver! Eu sou mais que vencedor! Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos. Estamos vivendo uma fase de oportunidade, é isso mesmo, de grandes oportunidades. Eu tenho a oportunidade de mostrar a você a grandeza, o poder de Deus. Você tem a oportunidade de conhecer o poder de Deus, de entender a grandeza de Deus. No momento de pânico no mundo, no momento de terror, de aflição, de medo das pessoas, porque não conhecem a Deus, não sabem